Fala galera, boa noite. Daniel Piai aqui com vocês e hoje novamente pela Tríade venho trazer o segundo episódio da nossa série Radar da Semana. Ontem, infelizmente, devido aos temporais, com falta de energia, internet oscilando, não consegui gravar, mas hoje venho aqui para poder dar andamento aqui na sequência de vídeos, para você ficar inteirado do assunto aí. Então, vamos combinar o seguinte: se não for domingo é segunda, se não for segunda é terça, mas o importante é que entregaremos para vocês os conteúdos prometidos. Vamos lá. Na análise anterior do nosso radar da semana, nós falamos aqui do mensal e havia a ideia aqui de uma de um possível topo aqui no mensal, mas ainda sem indícios suficientes para que isso aconteça, né? Então, que a gente vai dizer aqui é de longo prazo. Então, como mensal é um gráfico longo, a gente pode acreditar, né, devido à nossa análise técnica baseada nos fractais, a gente pode, na verdade, conjecturar a ideia de o preço vir descansar aqui nas médias, mas, porém, sabendo que já é uma região que já foi testada algumas vezes. Então, pode ser que o preço venha aqui para novamente dar esse andamento. Porém, sempre vai ter um porém. Esse preço aqui já teve um topo anterior e agora o movimento está vindo aqui de uma pernada única para cima aqui. A maior probabilidade é a formação de um fundo ascendente, porém a região de formação aqui é importante para a gente. Mas será que já temos o topo aqui? Como que está nosso semanal aqui? O semanal está num movimento interessante, onde na análise anterior havíamos comentado muito assertivamente que esse movimento era a maior probabilidade. Podem assistir aí o vídeo anterior. Então, olha só o que aconteceu. O preço veio aqui possivelmente buscar um fundo um topo descendente. Será que agora é a questão? Será que esse topo descendente vai romper esse fundo anterior e a gente vai ver aqui no semanal um pivô de baixa? Ou esse preço está vindo aqui apenas para poder dar um descanso da força compradora aqui, fazer uma correção e talvez a gente nem veja essa correção acontecer aqui, né? E o preço já venha para cima de uma vez. Por que eu estou falando isso? Vamos raciocinar aqui de acordo com o tipo de análise que a gente utiliza. Que assim, vou falar a verdade para vocês, de todas as análises que eu busquei, essa foi a que melhor me deixou antenado conforme as movimentações do mercado, porque é ela que mais traduz a realidade do mercado. Aqui não tem artifício, aqui a gente está analisando o movimento cru. Então pensa, o que é melhor? Ter uma estratégia, ter um, um indicador salvador, dicas de outros supostos traders, influencers aí que só querem o seu dinheiro? Ou é melhor você ter independência para poder fazer suas próprias análises com embasamento técnico coerente? Então, qual que é o embasamento técnico coerente? Direção do mercado. A direção do mercado fala tudo. Todos os indicadores estão baseados na direção do mercado. Então, por que você não olha a direção do mercado e esquece os indicadores? Então, você está à frente dos indicadores. Então, vamos lá. O que a gente comentou aqui, né, na análise anterior? Que seria muito importante que o preço rompesse essa região aqui depois e viesse para baixo. É exatamente o que está acontecendo nesse momento. Mas aí tem uma questão importante. O preço nem saiu aqui, né, da região das médias e já voltou. Caramba, será que essa região das médias aqui vai segurar, né, para que o preço venha para cima de uma vez agora, sendo que já deveria ter feito isso? Então, o nosso tipo de análise olha isso com extrema transparência, com extrema clareza. Então, vamos acompanhar aqui o que o diário está fazendo aqui dentro do Bitcoin. E volto a dizer para vocês, na análise anterior, havíamos mencionado aqui que essa região aqui, ó, estava com muita briga, e o preço poderia vir formar aqui um fundo ascendente e dar continuidade na tendência de alta, mas agora inverteu. Agora inverteu a situação aqui. O preço já rompeu o fundo anterior, já viemos aqui agora de uma pernada para baixo muito forte,
né? O volume mostra que a briga aqui dessa região, uma tentativa dos touros em segurar ainda na região das médias e agora uma tentativa dos touros em segurar novamente. Por isso que a gente está olhando essa quantidade de negociações aqui alta. Deixa eu tirar aqui para facilitar. Ó, a quantidade alta de negociações. Então, o que, que isso diz aqui? Que há muito interesse em negociar nessa região, mas touros já estão fracos. E aí, o que, que a nossa análise fala para a gente aqui? Fala que a maior probabilidade aqui, ó, é a gente ver esse movimento aqui no diário. Então a gente vai confirmar se isso aqui é um topo, precisamos de um fundo, vai vir formar um topo descendente, que é a maior probabilidade, e já vou dizendo, essa probabilidade pode se inverter caso os touros venham com muita força para cima e a gente não veja ainda uma continuidade da tendência aqui, na verdade uma construção da tendência de baixa, a gente vai ver a continuidade da tendência de alta, porque é o que está agora no momento. Rompeu o fundo anterior, maior probabilidade é uma tendência de baixa, mas pode ser que ela não continue, devido ao contexto do mercado, né? O contexto do mercado ainda é de muita euforia, então fuja da euforia, seja técnico. Porém, a gente fica já aqui com a nossa análise técnica, aqui olhando o tipo de movimentação. A maior probabilidade técnica é a formação de um topo descendente, mesmo que não tenhamos fundo ainda. O topo descendente para vir para baixo, movimento natural que vai atender ao semanal. Tá? Aqui no diário, o que, que eu estou esperando aqui para Bitcoin? Exatamente isso. Vamos ver aqui como é que está. Ó, aqui mostra para a gente exatamente o que estamos vendo. O preço pode vir formar aqui uma tendência de alta aqui no 4 horas? Pode. E depois? Pode ser que ele venha aqui na região das médias e ainda dê uma pontada para baixo. Assim. Então, esse é o movimento do diário visto pelo 4 horas. Então, é isso que eu estou aguardando aqui para Bitcoin. Ó. E se você olhar a análise anterior, você vê que nós estávamos aqui navegando junto com a tendência. Então, não tinha nenhum tipo de emoção envolvida aqui, nenhum tipo de surpresa. Ninguém estava fazendo aqui escândalo. Então, super técnicos, super tranquilos, super coerentes. Esse tipo de análise que a Tríade faz, né? E você pode aprender também. Então, se quiser fazer a imersão, as portas estão abertas. Já vou dizer para você. Prestem atenção, vamos lá. Última imersão do ano de 2025. Tá para acontecer agora mês que vem. Então, se você tem interesse, já faça contato conosco, entre no nosso grupo do Telegram, me chame lá no privado, me chama o Diego no privado, a gente esclarece tudo para você. Não perca essa oportunidade, porque é a última do ano, a última de você surfar qualquer onda, aprender a surfar qualquer onda dentro desse mercado aqui. Vamos lá, vamos partir para Ethereum, porque o nosso tempo está curto hoje. Ethereum. Ethereum aqui no mensal também não, o cenário não mudou muito, mas existe a probabilidade de formação de topo aqui ainda. Provavelmente esse preço vai fechar aqui no inside bars. E o que é inside bars? É quando o candle atual tem seu fechamento dentro do candle anterior. Então, se fechar assim, é um inside bars. Vamos supor que esse mês venha muito para baixo e rompa aqui, não é inside bars. Ou vamos supor que ainda assim, nesses 8 dias restantes aqui, o preço venha para cima aqui, não é inside bars. Então, não faz sentido a gente olhar como inside bars. E o que é inside bars no fim das contas? Nada mais que um reflexo macro de um movimento micro que está acontecendo aqui com falta de interesse em negociar. O volume diz isso, ó, falta de interesse em negociar, o preço não anda. Só que dentro aqui do contexto do mensal. Precisamos entrar nos tempos menores para entender o que está acontecendo. Então, o preço aqui, ó, veio formar aqui aparentemente uma tendência de baixa aqui, ó, com esse topo descendente aqui rompendo o fundo anterior e vem aqui na região das médias. Então vamos ver se isso aqui é uma tendência de baixa aqui. O que o diário está contando para a gente aqui, ó. Na análise anterior havia a probabilidade de uma formação de uma tendência de alta aqui. Porém, não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. Então, o preço, mesmo que o preço saiu dessa região e veio aqui, a probabilidade que a gente estava vendo, a formação de fundo ascendente, isso deve ter acontecido. Olhando aqui pelo diário, é isso que eu estou vendo.
e o preço não foi para cima. O que aconteceu? Um topo descendente. Então, ainda estamos em tendência de baixa, não criamos tendência de alta. A última movimentação que eu estou vendo de extremidade aqui é um preço aqui fazendo um padrão de equilíbrio, mas antes tinha aqui uma tendência de baixa. Então, continuamos em tendência de baixa. Rompemos fundos anteriores, assim como o Bitcoin, a maior probabilidade é a continuação dessa tendência para baixo aqui ainda. Então, o Ethereum superou aqui as expectativas de baixa no preço, né? A expectativa era de alta, mas não deu continuidade, então o preço veio para baixo aqui, um movimento natural dentro do contexto do mercado. É que a nossa análise é semanal, então se a gente tivesse feito diariamente aqui, a gente ia ver esse movimento acontecendo com todas as suas características e posicionar vocês com uma tranquilidade, mas mesmo que é uma análise semanal, a gente consegue transpor para vocês toda a nossa visão aqui. E para Ethereum eu também estou esperando aqui um fundo aqui do diário, em algum momento pode acontecer, tem essa região das médias aqui com um enfrentamento forte do preço, e se o preço romper aqui acima das médias, pode ser que a gente veja a continuidade dessa tendência aqui, mas até o momento não temos todos os indícios. Vamos descer aqui para XRP. XRP tem seu topo formado aqui conforme a análise anterior. Vamos ver o que o semanal está dizendo. O semanal aqui, ó, deu continuidade na tendência de baixa, mas ó, olha só que interessante, XRP. Aqui ele vem buscar aqui, ó, um possível suporte nessa região. O semanal acabou de começar e o preço veio testar aqui uma região, tentando montar um suporte. Ó, não rompeu o fundo anterior aqui, ó, tentando montar um suporte. O diário dá mais informações para a gente aqui. Olha como é que o preço veio testar bem pertinho dessa região aqui. O diário já tem tendência de alta. Talvez seja aqui direto. E depois tendência de baixa. E agora vem formar aqui, ó. Ainda precisa de muita força. Muita força. Aqui o diário, vamos lá, galera. Para o diário mostrar toda essa força para poder romper para cima, ele tem que entrar numa escala de preço aqui muito elevada. Né? Podemos ver isso acontecer. Será que é o primeiro indício dessa escala elevada aqui de preço? Né? É uma região lateral que tudo pode acontecer, mas esse movimento aqui chama a atenção porque ele veio aqui, ó, testar lá embaixo, montar como um suporte. Ainda temos aqui a região das... Então, assim, temos aqui a região das médias aqui como possível resistência alternativa. Então, assim, a gente está vendo que o preço está muito parecido nesse sentido aqui, de chegar aqui no 4 horas e a gente vê essa região como um obstáculo do preço. Então, tudo está indicando, toda a nossa análise até agora está funilando para isso aqui. Então, vamos ficar de olho aqui, galera. Próximo. Vamos aqui para Sol. Sol tem aqui a nossa brincadeira com fundo de verdade, justamente para provocar quem gosta de figura. Será que estamos vendo aqui ombro, cabeça, ombro e Sol? Será que a tríade está vendo antes de todo mundo? Meu Deus do céu, corram para a tríade. Não é nada disso, galera. Isso aqui para a gente não tem tanta relevância assim por ser uma figura. O que a gente quer ver aqui é se essa tendência vai dar continuidade. Estamos em tendência de alta aqui, rompemos um fundo anterior aqui, ó, e isso já mostra para a gente a probabilidade desse topo descendente. Então, eu não tenho visto aqui para poder fazer a minha análise. Rompeu o fundo anterior, tem um topo aqui, o preço rompeu sem continuação, aqui eu olho para isso, rompeu sem continuação, rompeu o fundo anterior e agora vem naturalmente uma tentativa de formação de topo descendente. A questão é, será que esse topo descendente vai vir para baixo? Ou ele vem formar aqui um fundo ascendente e aí sim dá continuidade na tendência de alta aqui no mensal. Parece uma análise que a gente fez ali em Ethereum, em um determinado tempo gráfico, não lembro exatamente, mas é isso aqui que a gente está vendo aqui em Sol. E o nosso semanal, ainda em tendência de alta, vamos ver aqui dentro do diário se já está formando um topo, maior probabilidade de formação de topo aqui no semanal, olhando pelo diário. Então a gente precisa ver aqui no diário, olhando bem aqui, ó, aqui entra a nossa análise aqui, ó, já temos ali o sinal,
E agora a gente precisa entender se temos aqui uma tendência de baixa já no nosso diário. Sol fez o movimento característico, conforme a análise anterior, veio, montou um fundo ascendente, rompeu o topo anterior, porém sem continuidade, e a paulada era certa. Percebo que na análise anterior o viés do mercado estava de fragilidade, essa é a verdade, estava mostrando fragilidade, por isso que a gente fez aquele tipo de análise. E aqui estamos apenas constatando, e ainda pode ser que continue, essa é a verdade. Pode ser porque ainda estamos em formação aqui no diário, olha só, o movimento está acontecendo. Então, por isso que eu entro lá no 4 horas. Olha que dica interessante para vocês que estão começando agora, até para você que é experiente. Por isso que eu estou lá dentro do 4 horas. Lá é que está mostrando o movimento atual. Então, aqui, vamos entender se isso aqui é um fundo, e se isso aqui é um topo. Olhando aqui no diário, tem espaço para isso, pode ser que isso tenha acontecido. Não tivemos aqui tendência de baixa nesse trecho aqui, apesar de ter olhado aqui uma tendência de alta, não temos tendência de baixa. Então isso mostra para a gente o seguinte, o preço vem de um movimento único lá no diário. Então o diário está no movimento único para baixo, ainda precisa de um fundo. Então, já sabendo disso, ó, rompeu o fundo anterior, esse é um topo, vem buscar um fundo. Imagina que energia o preço precisa ter para vir para cima de novo aqui e dar continuidade nessa tendência. Então por isso que a gente olha dessa forma. Estou em short com mais de 1000% aqui em sol. Se você quer ver o trading, está postado lá no nosso grupo do Telegram, Tríade Networking. Então faça parte também do nosso grupo do Telegram. E aqui no 4 horas, o que eu estou esperando? Olha só como é que todos os gráficos estão olhando aqui, né, para essa região das médias como ponto aqui de resistência alternativa. E BNB, vamos cair aqui para BNB, para a gente entender o que está acontecendo, para a gente finalizar a nossa análise de hoje. BNB esticou um pouco mais, já estava esticado, esticou um pouco mais. No mensal a gente não vê muita diferença aqui, né? Vê uma leve queda dentro do mensal, mas o semanal, olha só, o preço esticou mais ainda, né? A gente gostaria de ver que fosse apenas um rompimento aqui, mas aqui é uma grande chance de formação de inside bars ainda. O nosso diário já vem com esse indício bonito aqui. Na análise que a gente fez aí de quarta-feira, eu falei para vocês que eu estava em short em BNB, ainda estou em short, aqui surfando uma onda deliciosa em short em BNB. Já saí com algum percentual, mas a gente olha essa formação aqui do diário e olha, não rompeu o fundo anterior, mas a maior probabilidade aqui ainda é, conforme o mercado, a formação aqui de um fundo descendente no diário e dar continuidade para baixo. Bom, galera, essa é a nossa análise aqui do radar da semana. Espero que vocês todos tenham gostado. Comentem nesse vídeo, é muito importante seus comentários. E tamo junto, galera. Ótima semana para todos aí, fiquem com Deus. Quarta-feira a gente tem nossa live. Um abraço.